Cuidado paliativo ele pode ser crônico porque tem doenças, por exemplo, porque o cuidado paliativo ele não se restringe à oncologia. Então, se eu tenho um paciente com uma doença neurodegenerativa, ele está sob cuidado paliativo. Cuidado paliativo esse que pode perdurar por anos. E isso não deixa de ser cuidado paliativo. A gente está muito linkado à ideia de que cuidado paliativo diz respeito ao cuidado do momento final da vida. Então, somente em que o paciente não está mais interagindo, em que o paciente não tem qualquer elo com o mundo exterior, quando na verdade não é isso. Isso é apenas uma parte final do cuidado paliativo. Acho que isso que tem que estar consistentemente esclarecido para que as pessoas não estigmatizem o cuidado paliativo como algo que só fica estereotipando as pessoas, mas não traz benefício. O que é importante a gente deixar claro é que cuidado paliativo diz respeito ao cuidado destinado a todo paciente, a despeito da doença, cuja doença não tem e nem traz mais a perspectiva de cura. Então, qualquer paciente que tenha não só doença oncológica, não só câncer, mas que tenha doenças neurológicas, doenças neurodegenerativas, doença broncopulmonar crônica, insuficiência hepática, cirrose, são todos pacientes inseridos nos critérios de cuidado paliativo e que podem necessitar desse cuidado por período longo, anos até mesmo. Tem que diferenciar isso de paciente terminal e de paciente que está no final da vida. Isso nada mais é do que o período final do cuidado paliativo. Isso tem que estar claro para que as pessoas não confundam que quando eu entro em cenário de cuidado paliativo, a minha vida obrigatoriamente é breve. Não é verdade. E o que o cuidado paliativo ele entrega que faz a diferença para esses pacientes e que é sinônimo de qualificar a vida deles? Cuidado paliativo significa entregar para o paciente precocemente uma equipe multiprofissional, que possa dar o alicerce em todas aquelas esferas que são fundamentais para quem convive com esse tipo de doença. Esfera nutricional, esfera psíquica, apoio de psicologia, apoio de psiquiatria, um cuidado de enfermagem nas limitações que frequentemente esses pacientes possuem, apoio fisioterápico, tudo isso sendo entregue precocemente vai fazer com que esse paciente retarde perdas de função, retarde a perda da sua autonomia, retarde a perda da sua possibilidade de ir e vir. E isso, obviamente, qualifica a vida dele. Permite com que profissionais especializados deem um tratamento da dor, da falta de ar, que muitas dessas doenças entregam para o paciente, de uma maneira aprimorada, qualificada, fazendo com que ele tenha controle da dor, de todos os sintomas que perturbam ele, de uma maneira melhor e com menos efeitos colaterais. Ah, André, mas isso tudo é meio empírico, parece que cuidado paliativo é aquele cuidado de pessoas que são generosas e ponto final. A gente entrega generosidade. Não é verdade. A gente entrega pessoas que são realmente atentas a esse cenário, qualificadas para esse cenário, que melhoram qualidade de vida, mas o que é importante, existem estudos científicos na cena do cuidado paliativo que mostram que quando as equipes especializadas em cuidado paliativo se envolvem com o cuidado desde cedo, esses pacientes vivem mais. A gente tem estudos nas mais importantes revistas, incluindo o New England, que mostraram que pacientes que foram envolvidos em cuidado paliativo precocemente viveram mais do que aqueles com as mesmas doenças que não tinham um grupo de cuidado paliativo desde cedo envolvido. Então, isso dá a melhor fundamentação para que a gente comece a ter um olhar mais atento ao cuidado paliativo, que é um tipo de cuidado que, em comparação com todas as tecnologias que são incorporadas na medicina, envolve um custo que é muito menor, porque é um custo que envolve recurso humano, que envolve muitas vezes entregar medicamentos de uma maneira mais sensata e que geram inclusive economia, permitir que esses pacientes não sejam submetidos a medidas invasivas que são muitas vezes desnecessárias, porque todo paciente em cuidado paliativo, ele pode e deve receber todas as tecnologias possíveis, incluindo o TI, desde que essas medidas sejam capazes de trazer esse paciente de volta para uma condição de vida qualificada. Entregar a tecnologia para tratar intercorrências que não são mais passíveis de solução e que só vão entregar para o paciente distanciamento da família e mutilação, são medidas fúteis que o profissional em cuidado paliativo tem a capacidade de perceber e evitar que ele seja submetido a isso.
que é a capacidade que o cuidado paliativo tem de perceber que em algum momento existe um conceito que tem que ser entregue. Menos é mais. Menos não é negligência, é o melhor conforto para esse paciente. E os pacientes e as famílias entendem isso. Eles não interpretam como negligência porque eles são informados sobre isso. Eu tenho uma convicção de que muitos dos ruídos de cuidado entre equipes de cuidado, pacientes e família, quando alguns usam como argumento, mas se eu não entregar a tecnologia A, B ou C, eu vou ser questionado pela família. Na verdade, eu tenho a clareza de que se ruído e questionamento houver, é porque houve uma falha de comunicação. O grande atributo que o médico, e especialmente o médico que lida com situações de cuidado paliativo tem, é a capacidade de fazer com que as pessoas compreendam por que aquela medida, que por vezes é menos, é a melhor. Se isso é informado de forma clara, antecipada, dedicando o tempo necessário, o único risco que o médico que faz isso, ou membro da equipe que faz isso tem, é de ser reconhecido positivamente por aquelas pessoas. Quando me perguntam, André, mas tu está envolvido com cena de cuidado paliativo, como é que é conviver com isso no dia a dia? Tu não tem vontade de abandonar tudo a cada dia? Muito pelo contrário, porque quando a gente percebe pacientes que têm um limite na vida deles muito claramente definido, muitas vezes a gente não sabe o tempo, mas ele sabe que ele não tem a possibilidade de alguns planejamentos e ele ainda assim quer fazer bom uso de cada instante da vida dele, isso só serve para mim como aprendizado. E eu termino aquele dia na busca de operacionalizar melhorias na minha vida. Então, fazer cuidado paliativo é um dos cenários em medicina que mais nos gera, por parte de paciente e familiares, reconhecimento, que nos faz construir uma boa reputação. Então, eu costumo dizer que é uma das grandes oportunidades da gente eternizar o nosso nome no cotidiano da prática médica. O que a gente, por vezes, não consegue superar é a evidência de que aquela doença não tem a possibilidade de cura e que ela vai levar o paciente à morte. Agora, que essa trajetória até a morte possa ser serena e confortável, esse é o desafio maior que nós temos, porque isso sempre é possível. O conceito que a gente costuma utilizar ao conversar com o paciente e a família do que a gente está propondo é um conceito que ele propositalmente coloca um paradoxo, que é o que a gente chama de morte saudável. Então, o que a gente está buscando é um processo de morte que seja saudável e que permita que o paciente viva até o dia da morte. Como é que a gente faz isso? Bom, aí a gente, justamente às custas de uma equipe multiprofissional, consegue. As pessoas associam muito, vou te dar alguns exemplos, que paciente que tem dor intensa tem que ser tratado com morfina. A gente sabe que existem alternativas à morfina, que têm a mesma potência, que podem ser menos tóxicas. Vamos lá. Existem outros analgésicos do mesmo grupo da morfina que entregam um modelo de controle da dor que para alguns pacientes pode ser mais interessante. Vamos lá, tem oxicodona, tem fentanil, tem metadona. A gente sabe que quando se usa um desse tipo e não funciona, aquele paciente pode responder a outro. Se o paciente tem uma dor porque tem uma área do tumor que está comprimindo uma estrutura nervosa, o anestesista pode entrar em cena e fazer um bloqueio daquele gânglio para que aquele gânglio não dispare mais a dor. Então, tem uma série de iniciativas que, de modo geral, só grupos especializados, ou na maior parte das vezes, são os grupos especializados que conseguem propor, porque tem pessoas mais treinadas para isso. E é aí que se faz a diferença. Mas mais do que essa tecnologia, uma das grandes sensações que qualifica a vida do paciente é a percepção de que através desses grupos, através dessas unidades especializadas, ele está acolhido. Ele percebe que ainda, porque a gravidade da doença, ainda que ninguém diga para ele, a própria doença diz para o paciente quão grave é. O que ele não pode é se sentir sem acolhimento, sem a percepção de que ele tem uma escolta para cuidar daquilo que ele mais teme,
E não é o nome da doença, câncer, não é a percepção de que ele vai morrer, mas o que mais atormenta os pacientes, não porque eu penso que seja assim, mas porque os inventários feitos com os pacientes mostram que o que mais atormenta e preocupa um paciente com uma doença incurável é: vou sofrer, vou ter dor até o final da minha vida, o tratamento que essa equipe vai me propor não vai me gerar mais sofrimento do que a própria doença, e a minha família vai ficar bem. Então, quando eu escuto dos pacientes que esses são os grandes temores deles, eu tenho que ter a clareza de que não adianta eu ir lá só e dizer o nome da doença, porque isso ele já tem claro e até convive bem. O que ele precisa é ter uma informação que assegure a ele que ele pode morrer sem sofrer, que ele pode ter uma equipe que vai acolher a família também, e se tudo isso acontecer, ele vai ficar bem. Isso é que o cuidado paliativo faz e entrega como diferença. Estudos com um delineamento científico, assim como a gente usa para determinados medicamentos e fatores de risco, dessa forma não tem. Mas uma percepção clara de que quem tem esse pilar, que é um dos pilares, mas o pilar emocional, melhor elaborado, e que faz com que essa pessoa, mesmo diante da dificuldade, consiga fazer um bom exercício de viver e de vida, que essas pessoas, de uma maneira muito clara no cotidiano, a gente percebe que tem um curso e uma trajetória melhor, isso é inegável. Isso é inegável. O que a gente fez de inventário, isso é uma coisa muito interessante. Existe um sentimento que é esse indicador chamado resiliência, que é a capacidade que as pessoas têm de enfrentar uma situação de dificuldade. Panoramicamente, a gente pensa que um paciente que está numa sala de espera de uma unidade de oncologia com câncer, os indicadores de resiliência deles vão ser os piores possíveis, ou seja, de falta de motivação, falta de desejo de exercer a vida. E o que a gente percebe é que os indicadores de resiliência são melhores do que as pessoas saudáveis. Porque o que a doença muitas vezes desperta nos pacientes é uma enorme capacidade de perceber que o que ele tem disponível, ainda que limitado, é muita coisa. E o exercício de viver e de bem desfrutar daquilo que para nós às vezes é pouco, enquanto saudáveis, e até a gente despreza porque faz dia após dia passar e muito mau uso faz disso, para eles isso é utilizado de maneira plena. E isso faz com que o desejo que para nós que olhamos de fora, de viver mais 15, 30 dias e que a gente chega a sofrer quando ele diz isso, para ele aquilo é muito. Porque a doença despertou nele um aprimoramento da resiliência que a gente vai enxergando de maneira opaca no dia a dia, porque a gente vai imerso no cotidiano sem fazer aquela reflexão crítica. E eu digo, sem fazer aquilo que o meu computador faz todos os dias, que é reinicializar a máquina, né? E quando a gente reinicializa a máquina, a gente de alguma maneira está aprimorando a resiliência. Eu costumo dizer que essa é a grande experiência, é o grande aprimoramento que a oncologia me dá, muito mais do que reconhecimento, reputação, dinheiro. O que a oncologia me entregou, sem que eu precisasse viver uma doença, foi essa percepção de como os pacientes são resilientes, e se eles são, por que eu não sou? Acho que é isso o grande aprendizado que está inserido no cuidado paliativo. Isso diz respeito àquilo que a gente comentou já em outro momento, que é quão importante é o talento da comunicação da má notícia na formação médica. Esse é um talento que não é unânime, esse é um talento que a gente desenvolve com o tempo e, de alguma maneira, nas escolas médicas, nós somos bastante autodidatas nisso. O talento para comunicar depende muito mais de algo inerente ao profissional do que propriamente algo desenvolvido e treinado numa escola médica. Pode me dizer assim, André, mas isso deve ser em todos os lugares. Algumas pessoas têm uma capacidade inerente que é aprimorada na escola e outras são aprimoradas para um mínimo necessário. Isso, por exemplo, nas escolas americanas são exaustivamente treinados esses profissionais para não serem exageradamente falhos nessa questão que é essencial não só em cuidado paliativo, mas na medicina como um todo.
E o que é esse treinamento? Primeiro é a capacidade de tu ter uma aptidão de quando tu está diante daquele cenário familiar e do paciente, conseguir fazer uma leitura de qual vai ser a tua estratégia diante daquela família. Porque eu, por exemplo, me deparo com pacientes que no primeiro momento, de uma maneira muito clara e objetiva, me dizem assim: André, eu tenho uma empresa, eu tenho negócios, eu sei que essa doença é grave, eu gostaria muito que tu me dissesse, tem cura, não tem cura, qual a estimativa média de tempo, porque eu tenho que resolver os meus negócios. De uma maneira técnica, objetiva, e a gente, obviamente, entrega isso com todas as informações já no primeiro momento. Por mais que o paciente exija técnica e objetividade, a gente, obviamente, não deixa de entregar toda a escolta afetiva que é importante. Outros que eu me deparo, o paciente senta na minha frente e atrás tem uma escolta familiar que fica me fazendo sinais para não dizer uma palavra que se aproxime do que seja o tema câncer. E por mais que eu tenha a convicção de que o paciente, ao longo do tempo, deve ter a percepção clara do que ele tem, até para poder entender alguma das estratégias que eu vou propor, porque senão algumas coisas que eu vou propor vão ser completamente sem sentido para alguém que não sabe que tem câncer. Mas num primeiro momento eu não vou conflitar com essa família, eu vou tentar colocar as informações acerca do que está acontecendo, o que eu estou fazendo, sem talvez esgotar tudo que deve ser informado num único encontro. Então um dos segredos é ler o cenário, interpretar o funcionamento daquele paciente, daquela família de uma maneira breve, entender que comunicação de uma notícia não se esgota num único encontro. Esse é um processo em que eu vou gradativamente aproximando o paciente do que está acontecendo, evitar conflito de uma família que muitas vezes vem solicitando que nada seja dito. E aí, muitas vezes, isso não é porque o paciente não seja capaz de acolher a carga desse diagnóstico. É porque, para o familiar, é mais confortável não versar sobre o tema câncer dentro de casa 24 horas por dia. Então, é melhor distanciar esse tema do convívio familiar. Eu vou brigar com eles por causa disso? Não. Eu vou acolher um desejo inicial e, progressivamente, à medida em que eu vá consolidando a minha relação médico-paciente-família, eu vou progressivamente fazendo entender por que é fundamental que ele entenda a doença que tem, porque se essa doença é incurável, eu preciso que ele compreenda que a cura não é o alvo do momento, mas que eu quero alongar o tempo de convívio dele com a doença, porque a oncologia hoje permite que daqui a pouco aquilo que hoje não permite a cura nem uma expectativa longa de vida, daqui a pouco lá na frente pode ser diferente, e isso é verdade, isso não é uma falsa expectativa. A dinâmica com que as novas drogas em câncer vêm surgindo podem cada vez mais, de uma maneira mais palpável, alongar o tempo de convívio com a doença, e isso o paciente tem que saber para que ele entenda as medidas que eu vou tomar. Assim como ele tem que saber que se em nenhum momento eu conseguir terapias que sejam efetivas, que isso ainda assim não vai significar que nós não tenhamos medidas a fazer. Incluso levá-lo a uma morte serena, confortável e saudável. Porque se eu não compartilhar esses conceitos, aquilo que eu estou fazendo e que vai ser o melhor pode ser interpretado como negligência. Então, o processo de comunicação, ele, na verdade, eu sempre digo isso para os meus alunos, dediquem tempo à comunicação da má notícia entre paciente, família e equipe, porque esse momento da comunicação é o momento em que as expectativas são aproximadas. Todo mundo começa a olhar o mesmo problema com a mesma expectativa, desde cedo, e não quando a coisa complica. E quando as pessoas têm desde sempre a sua expectativa adequada à realidade, eu diminuo a possibilidade de que haja ruído de relação com a equipe. Porque o que gera ruído são expectativas divergentes entre os que participam desse processo. Exemplo, para o médico, frequentemente, especialmente para quem não está habituado a lidar com essa circunstância, é muito mais fácil bater no ombro do paciente: seu João, não está bem hoje, mas eu vou trazer um remédio novo para o senhor e amanhã tudo fica bem.
Só que o seu João, a gente sabe que já não tem mais a perspectiva de realmente voltar para uma vida impecável como ele tinha. O que a gente vai é serenar sintoma, mas ele vai continuar na cama, ele vai continuar limitado. Então, em algum momento, alguém tem que dizer para ele, seu João, agora a gente sabe que a sua doença a gente não vai mais conseguir trazer o senhor para aquela vida que o senhor tinha antes, mas eu vou incessantemente permitir que o senhor fique nessa cama de uma maneira confortável, sem dor, para que o senhor consiga manter uma relação com a sua família, conversar com eles. Esse é o nosso alvo a partir de agora. Ah, ok, doutor André, é isso que eu quero. Agora, se eu criar ou não compartilhar a expectativa real, eu posso ser cobrado por coisas que já não são mais possíveis. Aí se criou ruído. Então, aquele tapinha nas costas, tudo vai ficar bem, vai vir um remédio novo, um remédio que vem não sei de onde, de fora. Tem horas em que tecnologia, inovação não fazem mais a diferença em cenários de doença avançada que se aproxima do final da vida. Eu vou estar apenas protelando aquilo que já devia ter sido dito antes, para que todos fiquem serenos, confortáveis e, principalmente, sem culpa. Porque a culpa é que mobiliza muitas vezes as pessoas que estão cuidando desses pacientes por pairar uma dúvida de que eu possa ter privado ele de algo que faria diferença. Até que alguém me diga que isso não aconteceu. Isso cabe a nós, profissionais da área da saúde.